Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about dietary restrictions, some of the consequences of not following your restrictions or not respecting them, and additional vocabulary to that. This episode ties into a past episode that you'll find in the lesson description for this podcast and the platform you listen to it. And you'll also have some extra information on the website with the learning guide. Se tiver alguma pergunta, pode sempre entrar em contato. Agora vamos começar com o episódio de número 247, Restrições Alimentares, parte 2. Comer é muito fácil. Basta abrir a boca e empurrar para dentro o que você quiser comer. Mas, para certas pessoas, não é assim que a banda toca. Para Patrícia, por exemplo, comer fora de casa é algo que a estressa sobremaneira. Ela tem doença celíaca, ou seja, não pode comer nada que tenha glúten, como trigo, centeio e cevada. Antes, ela não dava muita bola para isso. Bastava reconhecer que algo tinha trigo que Patrícia passava longe. Até que um dia ela comeu um inocente pão de queijo e quase que imediatamente começou a pôr as tripas para fora. Já foi correndo para o trono e passou um dia de rainha. Foi nessa ocasião que ela descobriu a tal da contaminação cruzada. O pão de queijo não leva farinha de trigo, mas a padaria tinha usado o mesmo forno para assar pão francês antes. Hoje, Patrícia evita comer em lugares novos e acaba preferindo receber os amigos em casa a dar bobeira e comprar um produto com trigo sem saber. Luan frequenta esses encontros na casa da Patrícia. O problema dele, com comida, é a alergia a camarão. Ele conta que só de sentir o cheiro já fica com a garganta querendo fechar. E Luan morre de medo de um choque anafilático desde a vez que, ainda criança, pediu para a mãe um espetinho de camarão na praia e a festa acabou ali mesmo. Tiveram que ir às pressas para o hospital. E que bom que foi socorrido a tempo. Essa alergia é muito perigosa. Felipe come de tudo, mas para manter a amizade, ele também frequenta a casa da Patrícia. O segredo dele é forrar o estômago antes de ir para lá. Ele é naturalmente grandalhão e tem o metabolismo de um jovem atleta. Precisa ingerir muitas calorias, comer coisas que dão sustância, como ele diz. E como a Patrícia tem tanta restrição alimentar, o Felipe prefere ir para a casa dela de barriga cheia. E, no fim, também tem eu. Pessoalmente, não tenho nenhuma restrição alimentar. Bom, tenho intolerância à lactose, mas mal como laticínios. Então, para mim, tanto faz como tanto fez. Mas estou tendo que fechar a boca por causa de meu sobrepeso. Estou sob observação com o risco de pré-diabetes. Se eu não abrir o olho, acabo como minha tia. Então, adoro visitar a Patrícia. Nem se eu quisesse, poderia meter o pé na jaca. Não na casa dela. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador faz uma consideração filosófica sobre a comida. E ele diz que comer é muito fácil. Basta abrir a boca e empurrar para dentro o que você quiser comer. Não sei quem é o narrador, mas eu não concordo não. Para mim também, não é assim que a banda toca.
E foi isso que o narrador disse no começo, que não é assim que a banda toca para certas pessoas. Quando a gente diz que não é assim que a banda toca, isso quer dizer que as coisas não funcionam como uma pessoa descreve, ou as coisas não funcionam como se espera. Por exemplo, muitas pessoas acham que é possível caminhar em qualquer parte de qualquer cidade do Brasil, mas não é assim que a banda toca. Alguns lugares são perigosos e é melhor evitar caminhar por lá sozinho. Então, se uma pessoa pensa que se pode andar em qualquer lugar sem nenhuma restrição, não é bem assim que a banda toca. Ah, e talvez um filho peça para o pai ou para a mãe o carro emprestado, né? O filho quer ir para algum lugar e quer ir com o carro da família. E o pai ou a mãe podem dizer: não é bem assim que a banda toca, meu filho. Não é só pedir o carro. Não é bem assim que a banda toca. E aí o narrador começa falando da Patrícia, que é uma amiga dele, e que a banda não toca assim para ela também não. Para ela, comer fora de casa é algo que a estressa sobremaneira. E comer fora de casa estressa a Patrícia sobremaneira porque ela tem doença celíaca e não pode comer nada que tenha glúten. E aqui nós já temos 4 expressões. A primeira delas é o verbo estressar. E se uma coisa estressa você, essa coisa deixa você estressado ou estressada. Então, deixa você irritado, estressado, com raiva. Isso estressa você. E uma coisa que acontece sobremaneira é uma coisa que acontece de maneira intensa. Então, se comer fora de casa estressa a Patrícia sobremaneira, isso quer dizer que isso estressa ela demais. A palavra sobremaneira é uma palavra literária. A gente nunca fala essa palavra, mas a gente escreve. Então, se você falar com alguém, talvez a pessoa não reconheça a palavra. Hein? Aí eu fico cansado sobremaneira no fim do dia depois do trabalho. Eu fico cansado sobremaneira. Ou isso me cansa sobremaneira. Aliás, você pode até conversar com seus amigos, né? Sobre aquilo que estressa você sobremaneira. No caso da Patrícia aqui, é porque ela tem a doença celíaca. E a doença celíaca é uma condição autoimune, e isso vai estar lá no guia porque eu não sou médico, então eu precisei investigar um pouco, mas é uma doença que o nosso corpo tem uma reação negativa ao glúten. E o glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio, na cevada. E uma pessoa que tem doença celíaca precisa evitar comida com glúten. Eu lembro de um colega da faculdade que tinha uma filha, e ele e a filha tinham doença celíaca. E ele sempre reclamava: nossa, eu não posso ir para nenhum lugar, pizzaria, hamburgueria, nenhum lugar, porque tudo tem glúten. E realmente era. Aí, o narrador fala que a Patrícia não dava muita bola para isso. Era simples. Bastava reconhecer que algo tinha trigo e a Patrícia passava longe. Ou seja, antes a Patrícia não se importava muito com a doença celíaca. Não porque ela dissesse, eu não ligo. Não, não. Era porque era muito fácil reconhecer. Se uma coisa tivesse trigo, ela não comia.
Mas aqui nós temos duas expressões que foram utilizadas. A primeira delas é não dar bola para algo. E quando você não dá bola para algo, isso significa que você não presta atenção nessa coisa ou não se importa muito. Quando alguém não dá bola para alguma coisa, essa pessoa ignora, ou então ela acha que não é lá tão importante, não vou perceber. Por exemplo, todos os meus amigos falam sobre as séries da Netflix. Dizem que são muito boas e sempre me perguntam a minha opinião. Infelizmente, eu não dou muita bola para isso. Eu não dou bola para séries, então nunca tenho nenhuma opinião. Inclusive, né, sempre tem a série mais recente e todo mundo que a assiste pergunta: você assistiu? Se você disser, eu não dou muito bola para isso, ou não dou muita bola, melhor dizendo, para isso. Aí a pessoa vai dizer, nossa, você não gosta de viver porque você não assistiu uma série. E quando o narrador diz que a Patrícia passava longe dos produtos com trigo, ou com glúten, melhor dizendo, isso significa que ela evitava completamente. Quando você passa longe de alguma coisa ou passa longe de alguém, você evita essa coisa completamente. Pode ser no sentido concreto, por exemplo, olha, é melhor você passar longe daquele portão, porque naquela casa tem um cachorro muito violento e ele pode sair da casa. Então, passe longe daquele portão daquela casa. Ou também pode ser no sentido figurado, mais abstrato. Por exemplo, eu sei que o Pedro tenta ser muito simpático, mas se você quiser ficar em paz, passe longe dele. Não fique conversando com ele, não. Aí você evita ele fisicamente, e se ele conversar com você, você inventa uma desculpa e diz, não posso conversar. Aí você passa longe dele. Eu mesmo, por exemplo, gosto muito de chocolate. Mas esses dias, eu passo longe de chocolate porque eu tenho que perder peso. Mas o que acontece com a Patrícia se ela comer algo com trigo? Acontece o que o narrador disse. Ele disse que um dia ela comeu um pão de queijo e começou a pôr as tripas para fora. Coitada. Ela começou a pôr as tripas para fora. E pôr as tripas para fora ou colocar as tripas para fora é uma expressão muito informal usada no Brasil todo. E se alguém coloca as tripas para fora, essa pessoa vomita, ela vai colocar o que ela tem dentro da barriga dela para fora. As tripas são as vísceras. E eu tenho mais notas sobre isso lá no guia e também na descrição. Mas não foi só isso que aconteceu com a Patrícia. Primeiro ela começou a vomitar. Depois, ela correu para o trono e passou um dia de rainha. Eu mesmo, não é bem interessante falar sobre isso, mas eu já tive uns dias de rei por causa de comida contaminada, né? E foi o que aconteceu com a coitada da Patrícia. Ela primeiro correu para o trono. E o trono é uma expressão humorística, é uma maneira engraçada de falar do vaso sanitário, que fica no banheiro, onde você se senta e faz o seu trabalho. Inclusive, quando algumas crianças são pequenas, elas dizem que precisam usar o troninho. É uma coisa um pouco antiga, não sei se as crianças hoje em dia falam disso, mas na minha época a gente chamava de troninho. E quando alguém passa um dia de rei ou um dia de rainha,
essa é uma maneira, é um eufemismo para falar de que alguém está com diarreia, né? Ela passa o dia sentada no vaso sanitário, mandando mensagens para outros lugares. Ai, ai, é tanto eufemismo. Inclusive, a gente não gosta muito de falar sobre isso, por isso nós temos muitos eufemismos em português. E passar um dia de rei ou um dia de rainha é um deles. É um eufemismo para ter diarreia. Mas o pão de queijo normalmente não leva farinha de trigo. Por que que a Patrícia teve uma reação tão forte? Bom, normalmente o pão de queijo não leva farinha de trigo. E quando você diz que uma comida não leva um ingrediente, isto significa que esse ingrediente não está presente na comida. Se leva o ingrediente, então o ingrediente está presente na comida. Todo mundo sabe, por exemplo, que o bolo leva ovo. Leva 3, 4, 5 ovos, a depender da receita. E se você tiver algum tipo de alergia, é muito importante perguntar se a comida que você vai comer leva o ingrediente que você não pode comer, seja camarão, leite ou coisas do tipo. O que aconteceu com a Patrícia foi a contaminação cruzada. E esse é um termo específico da área de alimentação. E o que aconteceu foi, onde prepararam o pão de queijo, também tinha sido preparado pão francês. E aí o que aconteceu? O trigo do pão francês tocou o pão de queijo. E por causa disso, o pão de queijo foi contaminado. E também é muito importante, eu repito, se você tiver alguma alergia, você pergunta no local onde você vai comer se preparam alguma receita com aquela coisa que você não pode comer. Por exemplo, camarão. Você pergunta, aqui vocês também usam camarão? Porque se usam camarão, pode ter uma contaminação cruzada. E aí você come alguma coisa vegana, mas que tem vestígios, tem restinhos de camarão. Isso é muito ruim. E o que aconteceu com a Patrícia no final das contas foi que agora ela evita comer em lugares novos e acaba preferindo receber os amigos em casa a dar bobeira e comprar um produto com trigo, sem saber. E quando você dá bobeira, isso significa que você comete um erro, ou que você é enganado ou enganada, seja porque não prestou atenção ou porque ignorou alguma coisa e não percebeu. No caso da Patrícia, ela não podia dar bobeira e comprar um produto com glúten sem saber. Então, ela tinha que manter a certeza, né? Tipo, isso aqui tem glúten ou não tem. E aí ela sempre comprava nos mesmos lugares. Outra maneira de dar bobeira, por exemplo, imagine, você está em um restaurante lotado. Alguém chama você lá na porta. Você se levanta e deixa o seu celular em cima da mesa sem nenhuma supervisão. Alguém vai lá e leva o seu celular embora. Ou seja, você deu bobeira e perdeu o celular. Não é uma coisa boa de se dizer, mas acontece, né? Então, a pessoa vai dar bobeira e perde o celular. Ah, e só para falar, o pão francês é um tipo de pão aqui do Brasil. A depender da região onde você esteja, o pão francês tem outros nomes. Tipo, no Ceará, a gente chama de pão carioquinha ou pão carioca. Aqui na Bahia, nós chamamos de pão de sal.
Em alguns estados, chamam de cacetinho. E em outros estados, chamam de pão francês. Então, vai depender muito do estado onde você está. Aí, parece que é um grupo de amigos que tem restrições alimentares. Porque, além da Patrícia, tem o Luan, que vai para a casa da Patrícia de vez em quando e come alguma coisa quando a Patrícia convida os amigos. Mas o problema dele é a alergia a camarão. Ah, e observe, quando você tem alergia a alguma coisa, ou você é alérgico ou alérgica a alguma coisa. Eu sou alérgico a amendoim. Bom, não é verdade, mas eu posso dizer que eu sou alérgico a amendoim. Ou eu tenho alergia a amendoim. E aí, no caso aqui, o Luan tem alergia a camarão. Ele diz que só de sentir o cheiro já fica com a garganta querendo fechar. E aqui nós temos duas expressões, ou melhor, duas estruturas muito boas para você guardar no seu português. A primeira delas é só de e um verbo. Então, só de sentir, só de ver, só de chegar e por aí vai. E quando você tem essa expressão, isso significa que basta acontecer o que aquele verbo descreve, outra coisa acontece. Por exemplo, só de pensar no meu estado, os meus olhos se enchem de lágrimas. Eu tenho muitas saudades do Ceará. Não é verdade, mas a gente pode dizer, né? Só de lembrar já fico triste. E eu posso também dizer, ai, só de sentir o cheiro da comida que minha avó prepara, a minha boca enche d'água. Ai, que vontade de comer. Então, só de sentir o cheiro. Então, só de verbo e é outra coisa que acontece. Tente formar frases com essa estrutura. A outra estrutura que o narrador utilizou aqui foi com o verbo querer. Quando você quer alguma coisa, você deseja alguma coisa. Mas não é natural dizer, a minha garganta quer fechar. Não. Quando a gente usa quer com uma coisa inanimada, com uma coisa que não tem vontade própria, como a garganta, o dia, isso significa que alguma coisa está perto de acontecer ou que tem uma grande probabilidade de acontecer logo, logo. Então, quando o narrador disse que a garganta, ou o Luan disse que a garganta dele ficava querendo fechar, significa que ele sentia o cheiro de camarão e ele sentia aquela pressão na garganta por causa da alergia. Um outro exemplo que eu posso dar é, você olha pela janela e vê que o céu está cheio de nuvens. Então você pensa, está querendo chover. Isso significa que o dia quer chover? Não por vontade própria. Isso significa que provavelmente vai chover nos próximos momentos. E um terceiro exemplo, você está tomando um copo d'água, bebe lá o copo d'água e coloca o copo d'água em cima da mesa. Mas você coloca o copo bem perto da beira da mesa, bem pertinho mesmo, assim, da quina. E aí, qualquer coisa, o copo cai. Uma pessoa olha para o copo e diz, ei, é melhor pegar esse copo porque ele está querendo cair, hein? Ou seja, está muito perto de cair, é muito provável de acontecer que ele caia em alguns momentos. Lá no guia de aprendizagem eu tenho alguma exploração adicional dessas duas estruturas. E aí, no caso do Luan, que tinha alergia a camarão, ele morre de medo de ter um choque anafilático, porque isso já aconteceu no passado. Ele era criança e comeu um espetinho de camarão e a festa acabou ali mesmo na praia. Eles tiveram de ir às pressas para o hospital
E o Luan recebeu atendimento rápido, né? Ele foi socorrido rápido. E aqui nós temos 3 termos. O primeiro deles é o choque anafilático. Em outro episódio nós já falamos sobre isso, mas o choque anafilático é uma reação alérgica muito forte e que pode ser fatal. Então, se uma pessoa tem choque anafilático, o atendimento tem de ser imediato, não pode esperar. No caso do Luan, ele estava na praia e todo mundo estava se divertindo. E quando ele teve o choque anafilático, a festa acabou. E quando a gente diz a festa acabou, não necessariamente estava acontecendo uma festa. O que acontece é que uma situação prazerosa, uma situação boa, termina. Então, posso dar um exemplo para você. Todo mundo no escritório estava brincando e se divertindo, conversando depois do intervalo. Então, o nosso chefe chegou, a festa acabou e precisamos voltar ao trabalho. Ou seja, quando o chefe chegou, todo mundo disse: "Ih, nossa, é hora de começar a trabalhar." E foram trabalhar. Então a festa acabou. Às vezes isso acontece também quando as pessoas estão fazendo alguma coisa que não podem fazer e outra chega e manda aquilo parar. Dou 2 exemplos. O primeiro deles é um vizinho que chega em casa e vê que tem muitas crianças brincando na frente da casa dele e ele não gosta. Aí ele diz: "Ei, criança, a festa acabou, bora para casa. Vão para casa vocês, porque já está muito tarde, os pais de vocês estão preocupados. Vão." Então o vizinho mandou parar com a brincadeira. E um outro exemplo é, se vocês estão conversando e se divertindo na conversa, aí sempre tem aquela pessoa chata, né? Tipo, que vai fazer algum comentário negativo, que vai provavelmente deixar uma vibe mais negativa. E aí você diz: "Ih, a festa acabou, lá vem ele." Ou: "Ih, a festa acabou, lá vem ela." Tem gente assim, que acaba com a festa de qualquer um. E a outra expressão que o narrador utilizou foi ir às pressas. E quando você vai às pressas para algum lugar, significa que você vai muito rápido, sem perder tempo. Porque você tem pressa ou tem alguma urgência. E você pode fazer algumas coisas, ou várias coisas, às pressas. Um exemplo que eu dou e que acho que talvez você se identifique ou conheça alguém assim é: eu fiquei esperando e esperando para fazer alguma coisa, procrastinei e agora tenho que fazer tudo às pressas. Odeio fazer tudo às pressas. Esse sou eu odeio fazer as coisas às pressas porque me deixa estressado ou me estressa. Eu acho que a Patrícia tem um restaurante, porque não são só 2 amigos, né, o narrador e o Felipe, que vão para a casa dela. Perdão, o narrador e o Luan. Também tem o Felipe, que é a terceira pessoa. O Felipe frequenta a casa da Patrícia, mas ele come de tudo. Ele não tem nenhuma restrição alimentar. E como a Patrícia e o Luan comem relativamente menos e comem outras coisas mais saudáveis, o Felipe deve pensar: eu vou ficar com fome. Então, para manter a amizade, ele tem um segredo. Ele forra o estômago antes de ir para a casa da Patrícia. Ele forra o estômago. E forrar o estômago é uma expressão informal que significa comer, mas geralmente comer o suficiente para você se sentir satisfeito ou satisfeita e não querer comer mais. Então, no caso do Felipe, ele come
bem muito, antes de ir para a casa da Patrícia. Forrar tem outro sentido, que é cobrir. Você pode forrar um lugar antes de sentar em cima dele. E muitos sofás que nós compramos, eles não são muito agradáveis, né, a sensação, então você precisa forrar o sofá com alguma coisa. Lá no guia eu tenho alguns exemplos adicionais, mas forrar basicamente é cobrir. Então você forra o estômago, você cobre o estômago com um forro. Mas por que o Felipe faz isso? Tudo bem, ele come de tudo, mas é porque o Felipe é grandalhão, naturalmente. E uma pessoa grandalhona, feminino, grandalhão, masculino, é uma pessoa de grande estatura. Ela pode ser alta e geralmente ela também é robusta. Então, o Felipe aqui é grandalhão. Diferente do meu irmão. Meu irmão também se chama Felipe, mas ele não é grandalhão, não. Ele é entroncado, que é uma pessoa baixa e robusta. Então, grandalhão alto e robusto, entroncado é baixo e robusto. Aí, duas palavras boas para guardar. E no Brasil todo a gente usa essas duas palavras. Mas no caso, o Felipe come logo, né, ele forra o estômago porque ele precisa comer muita coisa. E como a Patrícia tem restrição alimentar, ele vai de barriga cheia. Ou seja, ele come tudo antes de ir. E agora, finalmente, o narrador fala sobre ele mesmo. Porque ele diz que também vai para a casa da Patrícia. Por isso que eu estou dizendo, a Patrícia tem um restaurante em casa. E o narrador não tem nenhuma restrição alimentar. Ou seja, ele não tem nenhuma limitação. Algumas pessoas têm restrição alimentar por motivos de saúde, por exemplo, no caso de alergias e coisas como intolerância, ou por uma questão de escolha, né? Uma pessoa pode ter uma dieta especial e essa dieta especial tem restrição alimentar. Ou não tem o consumo de carne, ou não tem o consumo de carboidrato, tem algum tipo de restrição. No caso do narrador, ele só tem intolerância à lactose, ou seja, não é alergia, não tem uma reação forte. Mas quando ele come alguma coisa com leite, ele talvez tenha um dia de rei, ou apenas sinta um pouco de desconforto. Mas mesmo assim, o narrador ainda tem que fechar a boca por causa do sobrepeso. Ele está ali com risco de ter diabetes e por causa disso, ele está com medo de acabar com a tia dele. Mas aqui tem muita expressão que o narrador utilizou. A primeira delas é fechar a boca. E, coloquialmente, quando alguém quer fechar a boca ou tem que fechar a boca falando de comida, é porque essa pessoa precisa controlar ou reduzir a quantidade de alimentos que come. Seja por motivo de já comi demais ou por motivo de preciso perder peso. E no caso do narrador, ele está com sobrepeso. Ele tem um peso considerado acima do peso saudável, mas ainda não é obesidade. Lá no guia eu vou colocar algumas informações, mas o sobrepeso, normalmente, é algo considerado para ter atenção. É necessário abrir o olho, ou seja, é necessário ter atenção. Abrir o olho aqui, ter atenção. E obesidade já é uma condição médica. E o narrador diz aqui que se ele não abrir o olho, ele acaba como a tia dele. Provavelmente a tia dele teve algum problema com peso, talvez com diabetes também, o que não é sempre o caso, tá? Mas ele tem medo de acabar como ela. E nesse caso, quando ele diz acabar como a tia dele,
quer dizer que terminar em uma situação semelhante à situação de outra pessoa. Eu posso dizer, por exemplo, que se você trabalhar demais, vai acabar como um amigo que eu conheço, que está todo cheio de dores por conta de trabalho. Ei, esse sou eu. Cuidado com isso, hein? Senão você vai acabar como eu, e não é legal. E aí o narrador diz que no final das contas, adora visitar a Patrícia porque ele tem que fechar a boca. E nem se ele quisesse, poderia meter o pé na jaca. Não na casa dela. E quando você mete o pé na jaca, isso significa que você exagera no consumo de comida ou de bebida. E provavelmente vai ter de enfrentar as consequências. Eu não sou uma pessoa que normalmente enfia o pé na jaca. E a jaca aqui é uma fruta, tá? Mas se tem empada, eu preciso me controlar. Bom, eu vou aqui ficar pensando nas minhas restrições alimentares enquanto a gente escuta o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Comer é muito fácil. Basta abrir a boca e empurrar para dentro o que você quiser comer. Mas para certas pessoas, não é assim que a banda toca. Para a Patrícia, por exemplo, comer fora de casa é algo que a estressa sobremaneira. Ela tem doença celíaca, ou seja, não pode comer nada que tenha glúten, como trigo, centeio e cevada. Antes ela não dava muita bola para isso. Bastava reconhecer que algo tinha trigo que Patrícia passava longe. Até que um dia ela comeu um inocente pão de queijo e quase que imediatamente começou a pôr as tripas para fora. Já foi correndo para o trono e passou um dia de rainha. Foi nessa ocasião que ela descobriu a tal da contaminação cruzada. O pão de queijo não leva farinha de trigo, mas a padaria tinha usado o mesmo forno para assar pão francês antes. Hoje, Patrícia evita comer em lugares novos e acaba preferindo receber os amigos em casa, a dar bobeira e comprar um produto com trigo sem saber. Luan frequenta esses encontros na casa da Patrícia. O problema dele com comida é a alergia a camarão. Ele conta que só de sentir o cheiro já fica com a garganta querendo fechar. E Luan morre de medo de um choque anafilático. Desde a vez que ainda criança, pediu para a mãe um espetinho de camarão na praia e a festa acabou ali mesmo. Tiveram que ir às pressas para o hospital. E que bom que foi socorrido a tempo. Essa alergia é muito perigosa. Felipe come de tudo, mas para manter a amizade, ele também frequenta a casa da Patrícia. O segredo dele é forrar o estômago antes de ir para lá. Ele é naturalmente grandalhão e tem o metabolismo de um jovem atleta. Precisa ingerir muitas calorias, comer coisas que dão sustância, como ele diz. E como a Patrícia tem tanta restrição alimentar, o Felipe prefere ir para a casa dela de barriga cheia. E no fim também tem eu. Pessoalmente, não tenho nenhuma restrição alimentar. Bom, eu tenho intolerância à lactose, mas mal como laticínios, então para mim tanto faz como tanto fez. Mas estou tendo que fechar a boca por causa de meu sobrepeso. Estou sob observação com o risco de pré-diabetes. Se eu não abrir o olho, acabo como minha tia. Então, adoro visitar a Patrícia. Nem se eu quisesse, poderia meter o pé na jaca. Não na casa dela. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.